mas estão escutando. Então, é bom, às vezes, pensamos que não temos muito alcance no Ministério de Mantém. Amém. Então, hoje à noite, nós estamos estudando sobre Natal na Bíblia inteira. Então, vai ser uma mensagem curtinha, vai? Se considerar todos os trechos e tudo, vai demorar um pouco. Mas eu quero, os irmãos aqui já sabem, mas os que estão escutando através do vídeo, está recebendo ou do Facebook ou do WhatsApp. Então, com isso, se tiver uma pergunta, se tiver um comentário, uma coisa que eu posso ajudar, só tem que mandar uma mensagem e a gente vai tentar de retornar bem rápido para ajudar em qualquer situação, amém? Então, como é que você responde à argumentação de alguém que a Bíblia não é inspirada? A Bíblia, não, papel recebe qualquer tinta, já ouviu isso? Não, foi escrito por homens. Bom, vamos ver hoje à noite o Natal na Bíblia, que só podia ser explicado na Bíblia inteira se fosse inspirada. Porque não tem jeito, a Bíblia foi escrita no período de uns 1.600 anos, por umas 60 pessoas. Mas tudo encaixa bem, como vamos ver hoje à noite, na história de Natal. Existe algum meio de provar a inspiração ou, ao menos inteligentemente, apresentar evidência sobre a sua inspiração? É claro que sim. Mas na Bíblia, se a pessoa falar comigo, não, mas eu não sei o que está escrito aqui, então não tem assunto. Não tem como conversar, porque nossa prova é isso aqui, a palavra de Deus, e não tem outro. Alguém poderia falar, não, mas eu sonhei, e eu vi Jesus e tal, nada. É a Bíblia que mostra a realidade da sua própria inspiração. Uma das melhores maneiras de provar a sua inspiração é examinar as profecias, e é isso que vamos fazer hoje à noite. Somente na Bíblia tem tantas profecias já realizadas e outras que ainda serão cumpridas. E tudo encaixa bem, mostrando que a palavra de Deus é inspirada. A Bíblia não errou no passado, está correta no presente e será cumprida no futuro. Não tem como desmentir o que está na palavra de Deus. Segundo Timóteo 3,16, já bem conhecemos, fala toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, vamos começar agora a ver o que a Bíblia mostra sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, e nisto estamos com a ideia de provar sua própria inspiração. Primeiro, Gênesis 3,15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás a calcanhar, ou calcanhar. Mateus 1,20: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, porém, inimizade entre quem? A mulher e quem? O diabo. E o Senhor Jesus Cristo nasceu de Maria, e nasceu para pagar os nossos pecados. Isaías 7,14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal:
eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E nós já cantamos sobre isso hoje à noite. Mateus 1, verso 18 e 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Jesus. Continuando, a profecia, Salmo, capítulo 2, realmente não capítulo, Salmo 2, verso 7. Proclamai o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Será que o Senhor Jesus Cristo foi criado? Não, ele é Deus. João 1:1 fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, ele sempre é do princípio. Mas então, como é que nós entendemos que foi gerado? Mateus 3,17. E eis que uma voz dos céus dizia, eis é o meu filho amado, em que me comprazo. Quando o versículo fala sobre hoje te gerei, está falando do nascimento físico, a entrada mesmo do Senhor Jesus Cristo neste mundo. Gênesis 22:18. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, portanto, obedecesse a minha voz. Mateus 1:1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Gênesis 21, verso 12. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva, a tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua descendência. Quem era meio-irmão por parte do pai de Isaque? Ismael. E Ismael era filho de Abraão. Ele achou ruim esse negócio de mandar Ismael embora. Mas Deus tem o seu plano. Abre nas suas Bíblias em Lucas capítulo 3, versos 23 a 34. Lucas capítulo 3. E Cláudio João pode ler para nós, versos 23 a 24. Lucas 3, 23 e 24. A 34. 11 versículos só. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Melqui, e Melqui de Janai, e Janai de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate. Agora pula para o verso 34. Eu não vou forçar o irmão a ler todo esse nome, não. E Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Nacor. Tudo bem, então, não te parece mal. Isaque será chamado a tua descendência. E aqui nós temos o registro desse mesmo acontecimento. Agora, Jeremias, capítulo 23, verso 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Veja Lucas ainda, verso 31 agora, não vamos ler tudo. E ele é aqui de Meleá, e Meleá de Mená,
e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, na linha dos reis. E ele é o rei dos reis. Miqueias 5:2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequenas entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Notamos bem no último mensagem que eu preguei aqui, ou foi domingo de manhã, eu nem lembro mais, ou domingo na escola dominical, mas Deus agiu de tal forma até o governo romano estava no poder e agiu na liderança que chamou um recenseamento do povo que forçou José e Maria viajar para onde? Não é? Deus sabe. Nós ficamos muito preocupados hoje em dia sobre o que vai acontecer com o novo governo. Ficamos. Nós pensamos, poxa, como é que vai? O governo romano estava no final do seu, vamos dizer, mandato. Estava começando a fragmentar. O Senado estava tomando poder, o imperador e tudo. Era uma bagunça que acabou com Nero queimando Roma, culpando os crentes. Então, era o momento propício para o Salvador entrar neste mundo. O povo romano e de Israel estava esperando um libertador, um que colocava ordem nesta bagunça da época. E foi exatamente que Miqueias já falou que ia acontecer, que ele ia nascer em Belém, Efrata, lá em Israel. É uma coisa maravilhosa. De novo, essa é outra mensagem, mas de novo nós estamos encontrando essa mesma situação. Mas agora estamos, os que têm Cristo como Salvador, nota bem, eu não falei os que são de uma religião, eu não falei os que são fiéis na sua igreja, eu falei os que têm Cristo como seu único Salvador. Isso quer dizer que quem já arrependeu-se do seu pecado, reconheceu que é pecador, reconheceu que Jesus Cristo é o único Salvador, fora de igreja, fora de nada mais do que Ele, ser o Rei dos Reis e Salvador do mundo. E colocando a sua confiança no Rei dos Reis, colocando a sua confiança no Senhor Jesus Cristo como Salvador, Ele pode se salvar. Mas tem outro, e esse que vai ser arrebatado neste mundo. Mas tem outra coisa paralelo. Tem o anticristo também que vai aparecer para solucionar os problemas do mundo. Mas a sua solução é para exaltar-se a si mesmo, porque ele sempre desde o início queria ser mais alto que Deus. E ele ainda quer. E ele vai chegar neste mundo depois do arrebatamento e ele vai colocar ordem nessa bagunça por 3 anos e meio. E depois a ordem vai embora e o castigo vai chegar. E no final de 7 anos, o Senhor Jesus Cristo vai voltar segunda vez para colocar o próprio diabo preso e ele vai reinar por 1000 anos. Esse que espera a gente, mas tudo começa com Belém. Era bom cantar, pastor, aquela nasceu para morrer. Para morrer nasceu Cristo. Era bom. Oh, mas que hino lindo. Ele veio ao mundo para salvar o pecador, você e eu. Tá? Mas ele já foi profetizado. Mateus 2:1, e tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém
Eu estava lendo hoje, eu vi um artigo que veio no e-mail e sobre fala que os magos não eram necessariamente pessoas sábias. Eu não li o artigo, eu fiquei curioso para ver o que esse rapaz quer dizer sobre isso, mas mais tarde talvez eu relato, no outro dia. Deuteronômio 18:18, e lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo o que lhe ordenar. Mateus 21:11, e a multidão dizia: és Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Nota bem, não foi o Senhor Jesus Cristo que falou, eu sou profeta. Foi a multidão que já reconheceu o cumprimento daquela profecia. Salmo 110, verso 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Pensa bem, os sacerdotes eram de qual tribo? Levi. E o Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele é de qual tribo? Judá. Já pensou? Segundo a ordem Melquisedeque. Hebreus 5, versos 5 e 6. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 2:6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Mateus 27, verso 37. E por cima da sua cabeça, o Senhor Jesus Cristo na cruz, por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Quem que escreveu isso? Pilatos mandou escrever. Um homem muito religioso, não é? Um homem santo, não é? Não é não. Só escutou 3 vezes, declarou 3 vezes que o Senhor Jesus Cristo era inocente e mesmo assim condenou o Senhor para morrer. Não era nada de santinho, não. Mas ele que escreveu, ou mandou escrever, é Jesus, o Rei dos Judeus. Isaías 33, verso 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. João 5,30, está vendo? Tudo encaixando. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouça, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ainda, Isaías 40, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Mateus capítulo 3, versos 1 e 2. E naqueles dias, apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Cumprindo a profecia. Isaías 53, verso 3. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. João 1, versos 10 e 11. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o
conheceram. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. E lembra qual é o próximo versículo? Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tem pessoas hoje em dia que falam, não, mas todo mundo é filho de Deus. Uai, eu tenho uma pergunta, então. Se todo mundo é filho de Deus, por que tem que ser feito um filho de Deus? Não tem lógica. E a Bíblia ensina que a única maneira que nós tornamos filhos de Deus é colocar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Nota bem, não colocar nossa fé nos sacramentos, não colocar nossa fé nas boas obras, não colocar nossa fé num pastor, um pregador qualquer que seja, um líder, não, mas colocar nossa confiança unicamente, totalmente no Senhor Jesus Cristo. Isaías 53. Nós já lemos, agora João 7:5, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Lembra? Ele está lá dentro com o povo, e sua mãe e seus irmãos estão lá fora, chamando ele para fora, porque acreditaram que ele estava fora de si. Nem eles não acreditaram. João 7:48, creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus? Também não. Também não. Zacarias 12, verso 10. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo Filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. João 19:34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água, o sofrimento do nosso Senhor. Outro, João 19, verso 34, contudo, já falei disso, Salmo 22, verso 1 e 11 a 18, vamos lá. Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparastes? Porque te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido. E agora vai para o verso 23. Verso 11, desculpa. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou com um casco, e a língua me pega no paladar, e me pusesse no pó da morte. Pois me rodearam cães, ou juntamente malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Essa é muitos anos antes, que nesse tipo de crucificação nem imaginava naquela época. Diz que foi das torturas mais
cruéis que já descobriram entre os homens. Ou João 19, versos 23 e 24. Tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte também a túnica, e a túnica, porém, tecida todo de alto e baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não as rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Não tem como fabricar isso. É Deus que inspirou a palavra de Deus, e Ele que colocou tudo em ordem, como nós estamos vendo hoje. João 19, verso 33. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Não tinha nenhum osso que seria quebrado. Verso 18. Repartiram entre si. Não, mas eu li tudo. Tá bom. Mas por que a inspiração bíblica é importante? O que a Bíblia diz sobre a deidade de Cristo, que Ele sendo Deus? Diz muito. Podemos confiar no que a Bíblia diz? É claro que sim. Nós mostramos, e tem muitas mais profecias que poderiam ser mostrados nesse momento, que mostra que tudo encaixou bem. Então, se Deus já falou a verdade nas profecias, e podemos ver capa a capa no livro da Bíblia que tudo encaixa bem, podemos confiar no que a Bíblia diz sobre os outros assuntos, como o assunto de salvação? Claro, plenamente podemos, pois a Santa Bíblia já se mostrou fiel por mais de 3.500 anos. É fiel. Homens crentes como incrédulos já examinaram e ainda examinam as Escrituras só para descobrir que elas são fiéis. Tem uns anos atrás, eu era criança ainda, que eles zombaram essa coisa dos amorreus, o povo que Josué encontrou e tudo. Não tem nada de registro sobre isso. E depois descobriram, lá perto do Mar Morto, uma caverna, umas coisas, documentos e tudo, e descobriram, olha, existiu mesmo esse povo. Mas nós precisamos provas assim? Creio que não, porque a Bíblia é confiável. A deidade de Cristo se mostra na harmonia e a concordância do Velho e Novo Testamento. A deidade de Cristo se mostra na maneira do seu nascimento, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. Tudo mostra que Jesus Cristo é Deus. A profecia de Isaías 7, versos 14, 9 e 6, e o cumprimento de Mateus 1, 21, combina certinho. E vocês podem marcar Isaías 7, 14 e Isaías 9 e 6, combinado com Mateus 1, 21, e olha em casa. A profecia de Miqueias 5, 2 mostra não somente o lugar do nascimento do Messias, mas também que as suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias antes do tempo. A Bíblia é fiel. Se somente Deus existe dessa eternidade passada e Cristo existia na mesma forma, então Cristo é Deus. 1 João 1, não é 1 João, é João 1, versos 1 e 2. E João 8, 58. Cristo falou, antes de Abraão, eu sou. Então,
Oi? É 1 João. Leia para nós todos, Suzana. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Amém. Muito obrigado, dona Suzana. Veja bem o testemunho de João 1 e 14. Vamos lá, eu estou terminando. Quase. João 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de virtude. Quem se fez carne e habitou entre os homens? E quem é esse verbo? O Senhor Jesus Cristo. No contexto é claro que o verbo se refere à pessoa de Cristo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa declaração nos deixa com somente duas possibilidades. Uma é que dois deuses no mundo, uma ideia que Isaías 45:22 desmente completamente, só tem um Deus. Olhai para mim e sereis salvos todos os servos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E o verbo se fez carne, o Salmo 22 é um salmo de que Deus mostra a maneira em que o Messias ia dar a sua vida. Era uma forma de morte completamente desconhecida na época do salmista. Não tinha esse tipo. Somente o sacrifício de uma pessoa perfeita e justa poderia remover o pecado do mundo. Somente tem uma pessoa que podia ser perfeita e justa. É o Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Olha, Cristo veio ao mundo. Natal não começou em Lucas capítulo 2, começou em Gênesis. E nós mostramos hoje à noite em cada lugar onde tem as profecias e como foram cumpridas no Novo Testamento. E nota bem, não há salvação em nenhuma pessoa, nenhuma entidade religiosa, senão na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus, ele é desde o princípio, ele não tem início, não tem fim. Ele é nosso Salvador. Então a pergunta é, você ou os que estão ouvindo por vídeo, ou seus familiares, eles sabem, eles conhecem essa mensagem? Eles conhecem o Senhor Jesus Cristo como Salvador? Talvez está confiando numa igreja, talvez está confiando em obras, fazendo o bem para o homem e tudo. Talvez está confiando nos sacramentos, alguma coisa. Mas a única maneira de ser salvo é colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. A única maneira que eles podem ser salvos é colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Então, vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela mensagem e pedimos que o Senhor possa continuar a mensagem em nossos corações, celebrando o Natal do Senhor Jesus Cristo, celebrando a salvação que Ele trouxe para dar para o homem que se arrepende e coloque a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Abençoe nosso tempo aqui hoje e ajuda o Pai, que no domingo que vamos reunir às 7 horas, que o Senhor possa abençoar mais uma vez aqui na Igreja Batista Esperança. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Amém. Eu falo 7 horas, mas 19 horas, tá bom? E talvez em todo mundo.